Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, versículos 3 a 5, tem uma mensagem de lealdade ao Evangelho. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti ou que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém? Queridos, quero tomar por base esse texto para trazer-lhes uma mensagem estimulativa com base na fé. Quando nós analisamos o contexto da frase fé, no original hebraico se chama emunar. A palavra emunar, ela está interligada com David. A palavra David quer dizer colar. Então emunar, ela significa confiança total. David colar. Então, no contexto original, além daquela que está em Hebreus, da interpretação, quando no contexto hebraico nós analisamos, quer dizer colar em alguém, colar em outro. Quando nós observamos, você vai encontrar duas passagens bíblicas que expressa David, colar. Ou seja, quando o Gênesis, Deus disse: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Isso está relacionado com confiança completa. A outra passagem é quando Ruth se cola a Noemi: o teu povo será o meu povo e o teu Deus o meu Deus. Ela cola a Noemi. Quando nós analisamos o contexto da fé, ele começa de forma universal. O escritor aos Hebreus, ele faz menção do capítulo em apreço, de dizer que a fé, ela começa de forma universal. Mas aí ele vai destacar alguns personagens. A geração de Adão é colada por Deus. Veja que Deus sempre quer confiança a ele. No contexto do colar, aqui é Deus colar a alguém que não decepciona. Então a Bíblia no Gênesis mostra que pela fé Abel, no contexto nominal, individual, geracional, começa com Abel, ofereceu sacrifício. Pela fé Enoque foi transladado. Pela fé Noé foi divinamente avisado das coisas que não se viam. Observem que Deus sempre buscou uma geração para confiar nele e se aproximar. Você vai observar que a geração de Noé termina no capítulo 11 do Gênesis, quando a proposta de Deus era a fé ser universal. Porém, vem a decepção. A geração universal, por meio da descendência de Noé, se afasta de Deus. Aí o capítulo 12 do Gênesis é o quarto personagem, quando a fé vai individualizar coletivamente em um povo, em uma nação. Até a fé
do capítulo 11 do Gênesis foi perdida, e agora os imundos vão entrar no esquecimento na ótica humana, porque o quarto personagem, pela fé, Abraão foi chamado e creu. Então agora Deus vai reservar a emunar, a fé, ao único povo, os judeus descendente de Abraão. Pode analisar que o termo fé não entra mais de forma universal até certo ponto. Vejam que a sequência de personagem no contexto da fé de Hebreus, a partir do quarto personagem, está voltada só para os judeus. Todos os personagens depois de Abraão são judeus. Então Deus vai colar a ele o único povo pela fé que confiasse completamente nele. Vejam que agora a fé entre os judeus, ela vai ser cultivada, e a forma geracional entra em evidência, porque esta fé vai ser impregnada na mente de uma geração vai e a outra geração vem. Então Deus vai trabalhar no contexto da umunar, a fé, ou seja, deve colar judeus a ele. Por esta fé, os judeus iam conquistar a terra e voltarmos a Deus. Quando nós analisamos o capítulo 2 aos Efésios, Paulo diz que nós, gentios, pelos judeus, éramos tratados como imundos, que eles não poderiam nem conversar com a gente, estarmos fora de toda a aliança e promessa de Israel. Então Deus vai trabalhar na fé com os judeus. Quando vem Moisés, um personagem de fé, vem a lei, e pela lei a fé começa a se preocupar com uma nova geração, porque diz o contexto cultural que os judeus, eles tinham o dever de impregnar esta fé em uma nova geração. A partir dos 5 a 6 anos de idade, era dever de um pai judeu colocar esta fé na mente, no coração da criança. Por isso que Provérbio 22:6 ensina o menino no caminho que se deve andar, até quando ele envelhecer, não vai perder esta fé. Contextualizando, observem que a partir dos 6 anos, por exemplo, eu tenho um filho judeu, exemplo, sendo eu hebreu, judeu. Então, com 5 a 6 anos, é o meu dever chamar o meu filho e impregnar a lei, a fé, porque para ter fé, você primeiro tem que conhecer. Para crer, você tem que primeiro conhecer. Então era obrigação dos pais impregnar na mente e no coração da criança a fé em Deus, colar em Deus, confiar em Deus. Aí eu chamo meu filho, no contexto cultural é chamado de Beit Talmud. O Beit Talmud é o período, a palavra Beit quer dizer casa, a palavra Talmud quer dizer instrução, conhecimento. Então, dentro de casa, eu ia impregnar na mente desta criança a fé em um único Deus, o Deus de Abraão, o pai da fé, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, até aos 12 anos, eu ia colocar na mente, em casa do meu filho, a fé em Deus, tudo voltado para ele confiar
completamente em Deus. Depois dos 12 anos, ele era levado para Abu Mitzvah, diante de mestres, escribas da lei. Eles agora vão ter o dever de aguçar a mente deste jovem judeu mais profundamente, porque com 12 anos termina o Beit Talmud, as primeiras instruções. Agora, de 15 anos para frente, vem o Beit Midrash. Midrash ou Beit Midrash é um ensino mais acurado. A palavra hebraica Midrash, porque toda palavra hebraica tem uma raiz, é Derash. Então o Beit ou Midrash ou Derash quer dizer pesquisa, conhecimento. Então agora a fé vai ser colocada no jovem, adolescente. Começa na criança, passa pela adolescência e vai tomando a mocidade. Na adolescência, 15 anos. Agora, diante dos mestres, eles vão aprender o contexto da fé, pesquisada em toda a Taná, em todo o Velho Testamento, além da Torá, os 5 primeiros livros. Então, quando ele completava todo o ciclo da mocidade, com 30 anos, a fé já estava madura. Era um judeu que ninguém poderia tirar a sua fé. Observem que o primeiro impacto da fé entre os judeus vai começar em Número 14, quando eles saem do Egito. A fé é titubeada quando eles têm medo do gigante. Aí Deus diz a Moisés: esta geração é fraca de fé, não foi preparada, não vai entrar na terra prometida. Mas Deus não desiste e diz a Moisés: eu vou impregnar a minha fé na nova geração que saiu do Egito de 20 anos para baixo, e os que cresceram e nasceram no deserto. Aí veja que vem o livro de Deuteronômio. Deuteronômio no original é segunda lei, segunda chance no nosso vocabulário. Então Deus vai impregnar a fé em uma nova geração para colar nele, confiar nele. Esta geração entra na terra prometida pela fé. Esta geração vê as muralhas de Jericó implodir pela fé. Esta geração vê o Jordão se abrir pela fé. Era fé na confiança em Deus. Aí vem capítulo 2 de Juízes. Essa geração de fé morre Josué. Diz o escritor que vem uma nova geração sem fé, não conhecia Deus e nem os seus milagres, então vão se afastar de Deus. Juízes capítulo 21, versículo 25, eles se afastam, judeus perdem a fé. Naqueles dias eles estavam sem rei, sem líder, e cada um fazia o que queria. Aí Deus não desiste, vai chamar uma nova geração, a geração de Davi. A geração de Davi entra no cenário confiando em Deus por meio da adoração. Ele traz a glória, ele traz o louvor, ele traz o crédito aos judeus pela fé. Então observe que Davi vem uma nova geração, e esta geração de Davi perde a fé. Jeremias 52:13, queimaram o único lugar de culto dos judeus. Nabuzaradã queima o templo, queima a casa dos reis, queima a casa dos nobres e destrói Jerusalém.
Glória a Deus, e destrói Jerusalém, o centro da fé. Me põe o retorno, por favor. Agora vai a destruição, vem o cativeiro, e eles são levados sem fé. 70 anos sem culto, 70 anos sem adoração, praticamente sem fé. Aí Deus, pela sua bondade, vai buscá-los e restaura a fé. Pede para eles recomeçar, dizendo-lhes: eu não desisto, porque eu tenho uma aliança com vocês. Quando eu tirei vocês da casa da servidão, recomeça, que a glória da segunda casa vai ser melhor e maior que a da primeira. Deus sempre buscou provocar o seu judeu, seu povo, pela fé, colado nele. Observem que eles recomeçam, mas perdem a fé, perdem a confiança. Aí vem 430 anos antes de Cristo, Malaquias. Observem que a mensagem de Malaquias, o propósito é despertar a fé que eles perderam. Então, como eu disse, se deslocaram, se descolaram de Deus e confiavam em si mesmo. Vem 330 anos antes de Cristo, vem o Império Grego Macedônio. E qual é a ênfase? O período helenista, a atitude de Filipe, o rei macedônio, era arrancar completamente a fé dos judeus e colocar o período helenista, o contexto grego. Ele não consegue. Alexandre o Grande vem, reina. Ele com 33 anos, ele já tem conquistado o mundo, inclusive a Palestina, mas não consegue helenizar totalmente. A fé entre um pouco judeus ainda existia, mas ele morre. Seus 4 generais assumem o poder, e entre eles vem uma dinastia conhecida como Seleucidas. Então nesta dinastia vem um homem forte chamado Antíoco Epifânio, e Antíoco Epifânio, ele vem para impor o período helenista, ou seja, a arte, a cultura, a língua, tudo que consistia era se basear no grego, e com isso vai acabar com o restinho de fé. Ou seja, ele agora, para humilhar a fé dos judeus, a história diz que ele sacrifica um animal imundo, uma porca, no templo de adoração de Deus, e com isso ele impõe que todos os judeus adorem a Zeus, o deus grego do Olimpo. Então agora a fé dos judeus é massacrada. Diz historiadores que a nova geração, os jovens, perderam a aptidão pela fé, pelo que se chama Deus, por causa da influência grega. Eles queriam disputar os Jogos Olímpicos gregos, e com isso tinham que correr nus, e a base da fé estava na circuncisão, a aliança de Deus com o pai da fé, Abraão. Então eles quebravam a cirurgia, quebravam a aliança e quebravam a fé. As moças, diz a história, foram perdendo a simplicidade das hebreias e os bons costumes hebreus, porque agora ser hebreia, vestir-se como hebreia, andar como hebreia,
maquiar como hebreia era retrógrado, porque a cultura grega estava mais na frente. Então o contexto do helenismo vai roubando tudo isso. 64 anos antes de Cristo vem o Império Romano, e o Império Romano provoca a corrupção geral. Herodes constrói um grande templo, mas aquele templo tinha glamour, tinha ouro, tinha sangue de novilho, mas a palavra verdadeira não era mais pregada. Tinha até fumacinha, tinha oração 3 vezes por dia. Pode enfeitar, mas se não tiver palavra, só vai ter barulho. O segredo é a palavra, porque a fé vem por ela, o crer vem pelo ouvir. A fé foi dizimada, a corrupção toma conta. A corrupção toma conta de Jerusalém. Diz um escritor norte-americano, naturalizado judeu, curador dos manuscritos do Mar Morto. Ele diz que por causa da perda da fé dos judeus, alguns grupos saíram procurando vida melhor no deserto da Judéia. Ele cita 24 grupos, entre eles obreiros do grupo saduceus, obreiros do grupo fariseus. Ele cita que também interesseiros, falsos profetas, interessados nas ofertas do povo, diziam: venham, deposite o que você tem e a gente vai dar o melhor a vocês. Com isso, o deserto da Judéia, no En-Gedi, oásis, se torna um centro de falsos profetas, um centro também de corrupção sem fé. É por isso que Lucas diz que a corrupção agora está em Jerusalém e também está no deserto, porque os judeus de Jerusalém nesse período diziam: Yerushalayim, Jerusalém, olhar para a paz. Então eles acreditavam, Denis, que só em Jerusalém estava a santidade, só em Jerusalém estava a sabedoria, só em Jerusalém estavam os acadêmicos, só em Jerusalém estavam os mestres, só em Jerusalém estava a inteligência. Então eles não acreditavam que Deus fosse dar esta fé a um outro povo, era privilégios deles. Então eles diziam: quanto mais longe você mora de Jerusalém, menos santo você é, menos inteligente, menos sábio você é. Então morar fora de Jerusalém não era bom. Daí vem 180 quilômetros de Jerusalém a Galileia. Pode vir alguma coisa boa de longe para Jerusalém? Vem não, tem direito não. Aí vem no deserto, quando Lucas diz que nos dias que o imperador de Roma era forte, o governador da Judéia era Pôncio Pilato, o sumo sacerdote era Anás e Caifás. A corrupção pegou Jerusalém, pegou a cúpula política e pegou o deserto. Mas no deserto, na margem do Rio Jordão, disse o que? Sem glamour, sem outdoor, sem seguidor, aparece João Batista pregando a palavra genuína e dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Ou seja, não era uma palavra inédita. Isaías já tinha pregado, Malaquias já tinha pregado, mas não importa que seja a mesma mensagem. O que faz a diferença é a unção e é a graça que está nela. É a unção e a graça que está nela.
desperta a fé nos judeus, porque o último lugar que eles viram Elias foi na margem do Jordão, e João Batista surge lá. Aí a fé volta, Elias voltou, o fim do mundo. Aí eles iam para a margem do Jordão, pela fé confessavam os seus pecados e eram batizados. A mensagem de João bateu de frente com a corrupção, bateu as cinco regiões: Judeia, Galileia, Treconites, Indureia. Então ele vai impactar. Aí diz a Bíblia que o rei da Galileia, filho de Herodes, mandou prendê-lo, porque ele tocou na ferida dele. Aí prende ele, vai parar a mensagem. Quando João foi preso, vai chegando na fronteira, a última cidade da Galileia, Naim, o anônimo, Jesus. E Jesus veio para restaurar a fé dos judeus. Então Jesus vai entrando em Naim, e vem saindo uma viúva no funeral, o menino morto, João Batista preso, não vai ter mais esperança. Aí Jesus para o funeral, toca no esquife, e o menino volta a viver, devolve a sua mãe. E agora a notícia corre e chega aos ouvidos dos discípulos de João. Eles correm para a prisão e dizem: João, a mensagem que tu pregava não parou, porque agora no deserto, no Jordão, surgiu um pregador maior que ti, João. Ele, além de pregar, tu só prega, mas ele, além de pregar, ressuscita os mortos, expulsa os demônios, e as enfermidades vão embora. Como o deserto estava cheio de falsos, aí João diz: vão procurar saber quem é ele, se é ele que a gente espera. Mas aí os de Jerusalém, a cúpula do judaísmo, se incomoda e manda perguntar quem era João. Os mensageiros chegam e dizem, os de Jerusalém mandaram perguntar se você é o Cristo. João diz: não sou não. Você é Elias? Também não. Você é profeta? Também não. Se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é profeta, por que tu batizas? João diz: eu batizo com água. Eu sou fraquinho, mas já está entre vocês um que veio primeiro do que eu, porque é primeiro que eu, e este vocês não conhecem. Eu sou fraco, não sou digno de desatar o sandália dele, mas ele, eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é maior.